Esperava maravilhas deste país, mas não estava de todo à espera disto. Marrocos tem características fortes. Está repleto de estímulos que chamam constantemente a nossa atenção. Cheiros intensos, cores vibrantes, movimento frenético, onde os sons denunciam a presença de comércio e partilha de momentos de lazer. Viajar por Marrocos é viajar por uma experiência sensorial. Parti rumo a esta viagem com todas estas imagens mentais, mas não sabia que ia encontrar em Marrocos um país cheio de recantos, com paisagens que nos remetem a filmes e momentos de tranquilidade. Ao longo deste episódio, poderás ver todos os locais que percorremos ao longo de 2 semanas, mas iremos fazê-lo de uma forma ligeiramente diferente do habitual. Se Marrocos é conhecido por ser um país repleto de cores, nós iremos desvendá-lo dessa forma. Acredita, irás querer ver este episódio até ao fim, porque Marrocos prende a nossa atenção. Nosso Hyundai conseguiu! Chefchaouen é uma peculiar cidade apelidada de Pérola Azul de Marrocos e merece certamente este título. As casas, estradas, portas e outros detalhes são pintados neste tom. Esta bela cidade está rodeada de montanhas e a única forma de lá chegarmos é por estrada. O Jardim Majorelle, na cidade de Marrakech, também assenta nesta tonalidade azul. Os edifícios e vasos contrastam com a envolvência verdejante de diferentes cactos e plantas exóticas. Aproveito este momento para citar o proprietário Yves Saint Laurent. Há muitos anos que encontro neste jardim uma fonte inesgotável de inspiração e, seguidamente, sonho com as suas cores. Tanger não é propriamente uma cidade azul, mas não poderia deixar de mencionar as casas caiadas que contrastam com o azul do Estreito de Gibraltar, onde o mar Mediterrâneo se une ao Oceano Atlântico. O curioso desta cidade são as diferenças e, ao mesmo tempo, as semelhanças que tem com a Península Ibérica. Passo a explicar. Para quem começa a viagem nesta cidade, aquele pequeno estreito cria uma distância imensa daquilo a que as pessoas ocidentais estão habituadas. Souks, ruas estreitas, gastronomia, hábitos e rituais. Mas para quem começa a sua jornada noutra cidade como Rabat ou Marrakech, aquele estreito torna-se muitas vezes sinónimo de proximidade cultural. Em Tanger, as ruas são mais largas. As casas brancas remetem-nos ao território português ou espanhol. Estavas preparado para isto? Esperadíssimo. Nasci preparado para isto. Ah, sim. Eu não. Eu sabia que a cidade seria super diferente, mas não. Não poderia deixar de mencionar este café, que é um local de eleição da banda irlandesa U2. Fez é a cidade mais antiga de Marrocos e é uma das 4 cidades imperiais, juntamente com Marrakech, Meknes e Rabat. Ao circularmos pelas ruas, o verde destaca-se, estando espelhado em diferentes mosaicos. Por ser a cor do profeta Maomé, é frequentemente utilizada nos tetos de mesquitas e nos mosaicos de azulejos nas paredes das madraças, as escolas que ensinam a leitura do Alcorão. Deambular pela labiríntica Medina de Fez é como sentir que estamos a percorrer um cenário de um filme. Se tiveres interesse, poderás subir a varandas particulares ou de lojas mediante um pagamento simbólico para perceberes como funciona o tratamento de peles.
Por muito rudimentar que possa parecer, as peças que daqui saem, como malas, carteiras, calçados e instrumentos musicais, são exportadas para todo o mundo. Vamos embora? Era o nosso amigo de ontem. Ai meu Deus. Pois. Eu sou espreguiçar-se todo. Vá, bora. Bora. A mesquita Hassan II é uma de 2 mesquitas de Marrocos que pode ser visitada por não muçulmanos. Encontra-se à beira-mar e o seu minarete tem cerca de 210 metros de altura. Esta imponente mesquita consegue acolher mais de 100 mil fiéis para a oração, contando com o espaço interior e exterior. É uma das maiores mesquitas do mundo. E outra particularidade: o seu teto abre. Desta forma, é possível transformar o centro da sala de orações num pátio ao ar livre. As visitas são guiadas, mas os vídeos no seu interior estão proibidos. Não poderia deixar de mencionar os diferentes oásis que encontramos ao longo do nosso trajeto. Estes fazem parte da riqueza natural de Marrocos. Esta vegetação denuncia a presença de poços, reservatórios, canais de irrigação ou galerias subterrâneas. O Vale de Ourica, situado a uma curta distância da cidade de Marrakech, é outra oportunidade para explorarmos a natureza de Marrocos. Nesta região, encontramos 7 cascatas. O percurso até à primeira é acessível, mas daquilo que ouvimos e lemos, o trajeto até às restantes é acidentado, sendo inclusive necessário equipamento de escalada ou cordas. Volubilis é uma antiga cidade romana que ficou mundialmente conhecida por entrar no cenário do filme A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese. As ruínas em tons térreos que refletem a luz do sol atestam o que foi esta cidade. É desde 1997 Património Mundial da Unesco. O deserto de Agafay também é um ótimo exemplo de cenário que reflete a luz solar. Praticar atividades como andar de Moto 4, buggy ou simplesmente relaxar são planos ideais para quem se quer afastar da agitação das cidades. Nós optamos por almoçar calmamente num dos muitos campings do deserto e depois fomos andando e parando para apreciar as vistas. Apesar da sua envolvência ser verde, a cor terracota é bastante marcada nas cascatas de Ouzud, pelo menos na altura do ano em que fomos. São uma das maiores atrações naturais de Marrocos. Estão situadas no centro do país, numa região montanhosa. Apesar de ficarem a uma curta distância de Marrakech, o trajeto demora aproximadamente 3 horas. Os macacos de Gibraltar encontraram nesta região um lugar confortável para habitarem. Se começares a visitar as cascatas por cima, terás depois umas escadas para desceres até à base do desfiladeiro. Mas lembra-te, também as terás de subir. Não quer fazer caminhada, tenho Então segue. fome. Não muito longe das cascatas de Ouzud e continuando num contexto natural, decidimos visitar a ponte Iminifri, que em berber significa Boca da Gruta. Conseguem ver o formato de um coração
ou do continente africano? Dentro desta tonalidade encaixam-se os cenários colossais das montanhas do Atlas. Estas montanhas escondem maravilhas. As subidas e descidas, as curvas e contracurvas são nesta zona do país uma constante. Passando para os tons alaranjados, o Erg Tchebi, conhecido como Dunas de Merzouga, é um dos 2 grandes conjuntos de dunas do deserto do Saara, em Marrocos. O vento inquieta cada grão de areia e ao longo do dia a luz vai jogando com as tonalidades. A transformação é constante. Passar uma noite no deserto e no dia seguinte assistir ao nascer do sol é simplesmente incrível. A nossa jornada por Marrocos começou e terminou na cidade de Marrakech. Apesar de ser apelidada de Cidade Vermelha, os seus tons, tal como outras cidades e casbás por onde fomos passando, têm uma palete de cores que varia entre o vermelho e terracota. O motivo está intimamente ligado com a incidência de luz solar. Se as construções fossem brancas, provocaria desconforto ocular. As cores são bastante acentuadas neste país, não só pelas especiarias, artesanato, mas também pelo próprio ambiente. Há quem diga que viajar serve para sairmos da rotina, para vivenciarmos experiências únicas. Enfrentar o desconhecido faz-nos refletir, sentir. E quanto maior o choque cultural, mais ricas tendem a ser estas experiências. Viajar ajuda-nos a expandir horizontes. Se este é o primeiro episódio que vês, poderás gostar de clicar na playlist sobre Marrocos. Não te esqueças de subscrever e deixar o teu like. São apenas 2 cliques e ajudam bastante o canal. Obrigada e até breve. Que tal? Muito bom. Muito bom?